Quando você acha que a situação no Brasil não tem como ficar mais absurda do que já está, o ministro Alexandre de Moraes aparece e prova que, enquanto ele tiver poder nas mãos, sempre dá para piorar. Na manhã de hoje, durante a leitura do seu voto como relator no julgamento do chamado Núcleo 4 da suposta tentativa de golpe, ele simplesmente inventou novos crimes no Código Penal brasileiro. Eu já vou falar sobre isso, mas antes preciso comentar também sobre outro fato tão absurdo quanto e também envolvendo Alexandre de Moraes. Pois bem, lembra do polêmico caso de Felipe Martins, o ex-assessor de Bolsonaro que ficou praticamente 6 meses preso por conta de uma viagem que, na verdade, ele não fez aos Estados Unidos? Então, esse caso, que já é uma das maiores aberrações jurídicas da história desse país, agora está ficando ainda mais ridículo. Por que eu digo isso? Muito simples. Desde que passou a ser vítima dessa perseguição implacável por parte do ministro Alexandre de Moraes, Felipe Martins e sua defesa tentaram provar de diversas formas que essa suposta viagem não aconteceu. Eu digo tentaram provar porque, apesar de terem apresentado provas concretas, o ministro ainda assim sustentava essa prisão ilegal. Foram apresentados comprovantes de despacho de bagagens em um voo em que ele esteve realmente, que foi de Brasília a Curitiba, no período em que supostamente estaria nos Estados Unidos. A companhia aérea desse voo confirmou que Felipe esteve nele. Também foram apresentados registros de pedidos no iFood no período em questão, fotografias dele no Paraná datadas desse período, lista de passageiros do avião com a comitiva presidencial que foi aos Estados Unidos, onde o nome dele não constava. Enfim, nada disso foi suficiente para Moraes. A defesa de Felipe Martins tentou utilizar também os dados de geolocalização do celular dele, mas Moraes não autorizou. Felipe conseguiu comprovação dos Estados Unidos de que foi fraudado um falso registro de entrada dele no país e, inclusive, apresentou recentemente um pedido judicial ao Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos para apurar essa fraude. Tudo isso que eu mencionei ocorreu ao longo desses últimos quase 2 anos. Enfim, fica muito claro que Felipe não esteve nessa viagem e tentou o tempo todo provar isso, não é mesmo? Pois é, só que então, no final da semana passada, após uma confirmação do CBP dos Estados Unidos de que Felipe não entrou no país na data da suposta viagem, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deu 5 dias para que a Polícia Federal se explicasse. O polêmico delegado Fábio Schor, da Polícia Federal, corporação que hoje é chefiada por Andrei Rodrigues, o indicado de Lula, respondeu nessa segunda-feira insinuando que Felipe Martins teria simulado uma falsa entrada dele nos Estados Unidos e ainda recomendando a abertura de uma nova investigação. Veja só. O cara que tentou o tempo todo provar que essa viagem não aconteceu, mas mesmo assim ficou 6 meses preso injustamente por causa dela, seria o responsável por forjar sua falsa entrada nos Estados Unidos. Isso parece fazer o mínimo de sentido para você? Pois é, mas esse não é o único caso controverso envolvendo Alexandre de Moraes no vídeo de hoje. Como eu falei anteriormente, ele também inventou novos crimes no Código Penal brasileiro. Mas antes de falar sobre isso, eu tenho um recado importante para você. Em um país onde se tornou comum vender a própria opinião em troca de dinheiro público, aqueles que insistem em manter os seus valores éticos e morais e seguem denunciando a corrupção acabam sendo perseguidos justamente por aqueles que roubam, mas têm o poder nas mãos. Diante disso, ficar bem informado sobre os fatos passou a ser não apenas importante, como também um privilégio. Enquanto esquemas bilionários simplesmente somem das manchetes e políticos tentam recriar a história de acordo com as suas próprias versões, a Gazeta do Povo segue firme, mostrando aquilo que a chamada grande imprensa prefere esconder. A Gazeta segue sendo um dos únicos veículos que enfrenta os poderosos, questiona as narrativas oficiais e defende o direito que o povo deve ter de saber a verdade, doa a quem doer. As análises profundas e a coragem dos colunistas de apontar aquilo que realmente está por trás de cada decisão política mostra que o jornalismo independente da Gazeta faz toda a diferença na vida dos seus leitores. Se eu, que tanto bato na grande imprensa, estou recomendando, é porque realmente se trata de um veículo que tem compromisso com a verdade. Inclusive eu mesmo sou assinante há um bom tempo. Agora a melhor parte. Você pode ter acesso a todo o conteúdo exclusivo da Gazeta do Povo, investindo apenas R$1
R$1,90 por mês nos primeiros 6 meses. Para isso, acesse gazetadopovo.com.br/Paulo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu vou repetir, gazetadopovo.com.br/Paulo. Com menos de R$2 por mês, você terá acesso ao conteúdo exclusivo do melhor jornal do Brasil. Lembre-se, o combate à corrupção também começa por quem se recusa a ser manipulado. Assine hoje mesmo a Gazeta do Povo. Bom, voltando agora ao assunto Alexandre de Moraes. Na manhã de hoje, durante a leitura do seu voto como relator no julgamento do chamado Núcleo 4 da suposta tentativa de golpe, o ministro simplesmente inventou novos crimes no Código Penal brasileiro. Veja só. O modus operandi desse novo, o que eu denomino novo populismo digital extremista, é sempre o mesmo, sendo possível identificar o comportamento atípico dos ataques sistematizados, iniciando-se de forma concomitante e cessando a comando específico da organização criminosa, indicando o uso das redes sociais e dos serviços de mensageria privada, não como meio de liberdade de expressão. É uma falácia, é uma mentira absurda, criminosa e antidemocrática dizer que essa utilização de ataque à justiça eleitoral, de ataque ao poder judiciário, de ataque à democracia, de discurso de ódio, que isso é liberdade de expressão. Isso é crime. Isso é crime tipificado no Código Penal. É um instrumento de agressão, de propagação de discurso de ódio, de ruptura ao Estado democrático de direito. Vem cá, em quais artigos esses crimes estão tipificados? A palavra ódio sequer existe no Código Penal, muito menos a expressão discurso de ódio. Também não existe a palavra ataque, nem no singular, nem no plural. Qualquer cidadão pode conferir isso acessando o Código Penal através de uma rápida pesquisa no Google. O que existe aqui, e não é do Código Penal que eu estou falando, é um contorcionismo absurdo para enquadrar o conjunto da obra em artigos que tratam de abolição do Estado Democrático de Direito, de golpe de Estado ou de interrupção do processo eleitoral, utilizando o fatídico 8 de janeiro, um episódio isolado, como elemento para justificar um suposto emprego de violência que, na imensa maioria dos casos, não tem relação nenhuma com as críticas que foram feitas ao longo do tempo, com as dúvidas que foram lançadas e, principalmente, com as opiniões que foram expostas. Se o ministro Alexandre de Moraes quer criar coisas que não existem na legislação, ele que se candidate à Câmara ou ao Senado, seja eleito e convença os demais parlamentares a aprovarem tais alterações. Só assim poderá um dia fazer sentido uma condenação com base em ataques às instituições ou em discurso de ódio, pois hoje isso definitivamente não passa de narrativas.